Fala, meus jovens! Hoje o papo é de arrepiar os cabelinhos do braço e o coração dos nostálgicos. Vamos relembrar as motos lendárias que estão sumindo das ruas, aquelas máquinas que fizeram barulho, fama e história, e que agora vivem mais nas memórias do que nos retrovisores. Foram tempos de ronco forte, cheiro de gasolina misturado com status e coragem para acelerar sem ABS e sem aval da sorte. Motos que moldaram gerações, inspiraram sonhos e transformaram verdadeiras relíquias sobre duas rodas. Então já mete o dedo no like porque esse rolê de nostalgia tá mais valioso que peça original dessas lendas. Senta, ajusta o capacete e se prepara para sentir cheiro de história e emoção na veia, porque hoje a viagem é direto pro tempo em que a moto era pura emoção, não aplicativo de conforto. A Honda XLX 350R é uma moto daquelas que o tratou como lenda, e merecidamente. Lançada em meados dos anos 80, ela era uma bruta do mato antes mesmo do termo Big Trail virar modinha de botar case de alumínio e andar no asfalto. Era o elo perdido entre as Hondas do rally e as motos do dia a dia. Força para trilha, resistência para cidade e cara de quem acabava com qualquer buraco no caminho. O motorzão monocilíndrico 350cc tinha o estilo clássico pancada seca, torque absurdo, ronco grosso e aquele chute no pedal de partida que separava o homem do menino, porque sim, fio, era no pé. Quem errou o conto do ouvir recebeu de volta uma coice que deixou o tornozelo implorando por trégua. Mas quando pegava era só amor e fumaça duas tempos no ar. A XLX 350R era leve para trilha, estável na estrada e resistente feita sogra em briga. Rodava no barro, no asfalto e até no caos urbano sem perder o estilo. Era a moto que o pai comprava para trabalhar e o filho pegava escondido para aprender a empinar. Só que o tempo passou, as leis antipoluição chegaram, e quem viveu sabe, esse tipo de moto foi sumindo devagarinho até virar raridade de garagem. Hoje, achar uma XLX 350R é igual encontrar nota de R$1. Existe, mas todo mundo tá escondido dentro de um plástico. Tem nego que trata mais bem essa moto do que o próprio casamento, passa cera, compra peça no exterior e chama de minha relíquia. E os jovens de hoje? Nem sabe que esse 350 foi a mãe de todas as trilhas brasileiras, a avó das XR e das XRE que rodaram por aí tentando segurar a herança. A verdade é simples, a XLX 350R foi a guerreira que abriu caminho para o off-road nacional. Hoje é raridade, peça de museu rodante. E quem ouve aquele ronco grosso sente o coração bater em marcha lenta, porque moto como essa não volta mais. Ela não era só meio de transporte, era símbolo de liberdade, lama e lenha. A trilheira que criou gerações e agora vive como toda a lenda vive, na memória, no cheiro de graxa e nas rodas da saudade. A Honda CBX 1050 é a definição de lenda mecânica, aquela moto que o barulho entrega antes mesmo dela aparecer na esquina. Surgiu no final dos anos 70, quando a Honda resolveu mostrar para o mundo que dava para colocar um motor de nave espacial em duas rodas e ainda chamar isso de transporte. Ela veio com 6 cilindros em linha, uma ousadia para a época, boato grosso, aquecimento insano e um tamanho que fazia parecer que a moto tinha engolido um carro popular. Na época, a CBX 1050 era o topo da cadeia, 24 válvulas, freio a disco duplo, visual de samurai explosivo e um peso que traz mais braço que muita academia. Mas, por incrível que pareça, era dócil, pelo menos até você esquecer a mão no acelerador e descobrir que retomada para ela conseguiu teletransporte para outra dimensão. Quem teve uma não esqueceu. O ronco dos 6 cilindros parecia a orquestra de trovão afinado, coisa linda e impiedosa. Era a superbike da época em que a moto era feita de ferro, coragem e graxa, não de plástico e ép. E justamente por isso, a nova geração nem imagina o que essa máquina representou. Hoje, muita moto cheia de sensor e modo track não entrega nem metade da emoção que a CBX entregava no modo coragem. O tempo passou, a tecnologia mudou e a CBX 1050 foram sumindo das ruas. Muita coisa foi pro ferro velho pranteada por mecânicos chorando, outras se esconderam em garagens de colecionadores, tratadas melhor que vinham. Encontrar uma hoje é tipo avistar cometa, raro, bonito e motivo para virar o pescoço. Ela virou peça de museu, artigo de colecionador e pauta de conversas nostálgicas em boteco.
E o mais louco, até parada impor respeito. O tamanho e o estilo ainda dão medo em qualquer naked moderninha que acha que manda no pedaço. A Honda CBX 1050 não é só uma moto, é história em movimento, símbolo de uma era em que o excesso era charme e o perigo fazia parte do pacote. Tá raro no mapa? Tá, mas cada vez que uma beça liga e o ronco ecoa, todo o bairro lembra. Isso sim é moto de verdade, o resto é Wi-Fi com roda. A Amazonas AM1600 é, sem exagero, o mais brasileiro dos absurdos sobre rodas. Foi a primeira moto made in Brasil de verdade. E como todo bom brasileiro, nasceu na base da gambiarra genial. Motor do Fusca, criatividade de mecânico de bairro e coragem de quem nunca escolheu a palavra impossível. Lá pelos anos 70, o Brasil estava cheio de gente sonhando com uma Harley, mas o dólar e as proibições de importação fizeram todo mundo chorar olhando fotos em revista. Aí veio uma turma de engenheiros malucos e pensei, não dá para importar? Então a gente fabrica uma aqui com o coração de Fusca. E pronto, em 1978, eles soltaram na rua um monstro chamado Amazonas A1600, uma moto com 600 quilos de patriotismo e o mesmo motor boxer de 1,6 litros do besourão da Volkswagen. O barulho era uma mistura de Harley com Kombi, e o tamanho, bicho, era quase um tanque de guerra de terno de couro. Pesava mais que 2 políticos juntos e precisava de panturrilha de jogador para manter em pé. Mas a lenda pegou, virou símbolo de bravura mecânica e da pura teimosia brasileira. Afinal, quem mais pensa em enfiar um motor de carro dentro de uma moto e ainda vender com orgulho? A Amazonas AM1600 virou ícone instantâneo, brutal, exótico, tosca e encantador. Tinha conforto de sofá, torque de carreta e velocidades que o asfalto nem estava preparado para aguentar. Mas com o tempo e o peso, ela foi sumindo das ruas, engolida pelas importadas que chegaram depois e pelas leis que já não permitem tanta insanidade mecânica. Hoje, achar um é tipo encontrar santo grau de graxa, raríssima, adorada e guardada atrás de vidro por colecionador raiz. A nova geração mal sabe que essa moto existe. Quando escuta a história, acha que é meme, mas não, o Amazonas era real, tinha lanterna de carro, motor de Fusca, som de trovão e presença de caminhão. Era a definição perfeita do Brasil dos anos 80, criativo, barulhento e impossível de repetir. Hoje, cada Amazonas sobrevivente é um monumento sobre 2 rodas, lembrança de uma época onde o brasileiro não só sonhava alto, ele sonhava pesado. A Yamaha RD 350R é simplesmente uma moto que separava o piloto do passageiro da própria vida. Lançada no final dos anos 80, ela foi o auge da loucura em 2 rodas, aquela mistura de potência de mais, peso de menos e um ronco de abelha com esteroide que ainda hoje arrepia quem viveu aquela época. A RD 350R era o resultado da Yamaha dizendo, vamos reunir tudo que pode dar certo e torcer para ninguém morrer tentando. Motor 2 tempos, 2 cilindros, válvula YPVS que fazia potência de repente e um chassi leve bastante para te convencer de que voar era possível, ou pelo menos provável. Quem andava nela sabia que bastava um descoberto no acelerador para trocar o CPF por um epitáfio. Na época virou a moto dos destemidos, dos racheiros e dos sonhadores com pressa. Tinha tanta força que ganhou o apelido de Viúva Negra 2.0, uma evolução mais refinada da RD 350LC que o barulho característico, aquele zin-zin-zin de abelha assassina, era a trilha sonora dos anos 90. E o cheiro de óleo 2 tempos no ar, isso aí é nostalgia pura, perfume oficial de quem viveu perigo com estilo. Mas o tempo passou, a tecnologia apesadinhou as motos, o barulho morreu sufocado pela injeção eletrônica, e o RD 350R começou a desaparecer. Hoje, raramente se vê uma rodando, e quando aparece, o bairro inteiro levanta o pescoço para olhar, tipo avistar dinossauro vivo na rua. Quem tem uma dessas não tem moto, tem relíquia, e cuida como se fosse obra de arte, toda guardadinha, esperando o domingo para brilhar e lembrar para o mundo o que é um motor de verdade. A nova geração nem imagina o que essa danada representou. Enquanto hoje o povo tira foto em cima de scooter e acha que é emoção, a RD 350R faz a galera enxergar Deus na terceira marcha. Era moto de respeito, de audácia e de fé. Fé no freio, fé no reflexo e fé na vida.
A Yamaha RD 350R está sumindo aos poucos, virando lembrança, saudade e história. Mas para quem viu, pegou ou pilotou, ela é símbolo de uma época em que moto não era só meio de transporte, era emoção pura, fumaça azul e coragem engarrafada. A Yamaha Teneré 600Z são aquelas motos que carregam o DNA da aventura de verdade. Não esse modo adventure do painel digital que tem hoje, mas a aventura raiz, de quem metia o pé na lama, dormia em barraca e tomava chuva de graça. Ela nasceu nos anos 80, filha direta do Rally Dakar, quando a Yamaha resolveu transformar o sucesso das trilhas africanas em moto de rua, e assim criou a lenda que ensinou ao Brasil o significado de pau para toda a obra. Com seu motor monocilíndrico 600cc, carburador que sentia o clima e tanque do tamanho de balde de caminhoneiro, a Teneré 600Z foi feita para quem queria cruzar o país com coragem e graxa no sangue. Era simples, rústico e deixava claro, nenhum buraco, morro ou quebra-mola era obstáculo, só cenário. Ela enfrentou barro, poeira e longas estradas como quem diz, manda mais que ainda estão muito frio. E o melhor, faz tudo isso sem reclamação, sem pane, sem drama, coisa totalmente comum aos dias de hoje. Que muita moto moderna com nome chique e botãozinho nunca vai entender. O visual era marcante, farol redondo, traseiro alto, pneuzão e aquela pinturana amarelana que até hoje provoca suspiros nos veteranos de asfalto. Era um moto símbolo de liberdade, de trilha e de coragem. No ronco grosso do mono, dava para sentir o espírito do deserto africano, ou pelo menos das estradas esburacadas do interiorzão brasileiro. Mas o tempo passou, os motores ficaram mais frescos e as leis anti-poluição aposentaram o motorzão parburado que fazia a poeira subir. E assim, a Teneré 600Z virou raridade. Hoje é difícil achar uma inteira, a maioria virou lembrança na garagem ou relíquia restaurada em domingo de sol. A nova geração nem faz ideia do que essa moto representava. Uma máquina que levava o piloto para onde ele queria, e muitas vezes para onde ele nem imaginava que dava para chegar. Ela foi uma grande trilha raiz, uma professora das aventureiras modernas. E enquanto muita moto nova morre só de ver um buraco, a Teneré antiga passa rindo, lembrando dos velhos tempos. A Yamaha Teneré 600Z está sumindo nas ruas, mas vive firme na memória de quem já sentiu aquele ronco grosso ecoando no peito. É uma lembrança viva de uma época em que a moto boa era a que sujava de barro e voltava inteira. Porque a moto emprestada não precisa de botão, precisa só de tanque cheio e vontade de sumir no horizonte. A Agrale Elefante 27.5 é a prova viva, ou quase viva, de que o Brasil já fez moto boa o bastante para brigar de frente com gringa, e com sotaque gaúcho ainda por cima. Lá nos anos 80, a Agrale olhou para o cenário das grandes trilhas europeias e disse, deixa comigo, tchê. Pegou o motorzão Sachs 2 tempos, suspensão de verdade e criou essa fera, a Elefante 27.5, uma das motos mais brutas e carismáticas que o país já botou na terra. O nome jus fazias ao bicho, era grande, forte e pisava fundo. Apesar de elefante, ela corre igual cachorro solto em açougue. A moto era leve, tinha torque de sobra e um barulho de 2 tempos que avisava a vizinhança inteira que o dono estava indo para a trilha, ou para confusão. O ronco era tão marcante que dava para localizar um elefante a quilômetros de distância, tipo GPS movia uma fumaça de óleo 2T. Ela nasceu no auge da febre das trilhas e do off-road no Brasil, quando o piloto era sinônimo de barro, suor e coragem, não controla de freio ABS com um botãozinho no painel. A Elefante 27.5 virou ícone pela resistência, pela facilidade de manutenção e pela força. Absurda para enfrentar qualquer terreno, de estrada de chão a calçamento de prefeitura. Mas o tempo passou, as leis anti-poluição mataram os 2 tempos, e a Agrale pendurou as luvas na luta das motos. Resultado, hoje achar um Elefante 27.5 inteiro é igual achar político honesto e humilde. Até existe, mas é uma raridade digna de foto no museu. Os poucos sobreviventes estão na mão de apaixonados que tratam a moto como peça sagrada, polindo, restaurando e chorando lágrimas de óleo quando ligam o motor. A molecada de hoje nem sabe quem ela foi. Se bobear, acha que a Agrale é marca de cortador de grama. Mas os veteranos sabem que o Elefante 27.5 colocou o Brasil no mapa das trilheiras sérias e mostrou que nós sabíamos sim fazer moto guerreira.
Agora ela vai sumindo devagarinho, virando lembrança nos encontros de trilha e saudade de quem teve a sorte de ver uma daquelas cuspindo fumaça e levantando poeira. Porque o Agrale Elefante 27.5 não foi só moto, foi o rugido brasileiro no meio da selva off-road. Hoje é raridade, mas quem teve lembra com orgulho. Esse elefante pode até não estar lutando mais, mas o rastro dela ainda está cravado no lama da história. A Yamaha DT200R é aquela lenda das trilhas dos anos 90 que o tempo se transformou em quase mito urbano. Se você já ouviu aquele ronco fino de 2 tempos e sentiu o cheiro inconfundível do óleo 2T queimando no ar, sabe bem o que significa a sigla DT. Deus te guarda quando girar o girar. Ela nasceu no começo da década de 90 para ser a evolução da DT180 e veio metendo respeito. Refrigeração líquida, freio a disco, motor vibrado e disposição para subir morro como se tivesse raiva de gravidade. Era leve, ágil e tão torcido que parecia que o motor tinha planos próprios. Bastava errar a mão e o pneu dianteiro já saía procurando nuvem para apoiar. O visual segue padrão aquele rally que deixava a molecada maluca, estilo Mini Dakar no quintal de casa. Pilotar uma era sentir que qualquer trilha virava palco e cada curva desafio pessoal. O ronco do escapamento era música para uns e pesadelo para o vizinho, um som metálico de fúria e felicidade típico dos gloriosos 2 tempos. Mas o tempo passou, a fumaça azul foi proibida pelas leis antipoluição e as DT200R chegaram a sumir das ruas, junto com a coragem dos que enfrentaram o torque dessa danada de frente. Hoje, achar uma inteira é milagre. Cada parafuso original vale quase o mesmo que promessa de política em véspera de eleição. As que restaram são guardadas como relíquias, polidas com carinho e ligadas de vez em quando só para matar a saudade do barulho e ver o bairro inteiro virar o pescoço. A nova geração mal sabe que foi ter 200 cc de pura explosão mecânica entre as pernas e sentir o chão tremer quando a válvula de potência abrir. As trilhas modernas são boas, mas a DT200R era crua, perigosa e deliciosa, tipo montanha-russa sem trava de segurança. Hoje ela é lembrança viva de uma época em que a moto não tinha botão de modo, só botão de coragem. A DT200R pode estar sumindo das ruas, mas o ronco dela ainda ecoa na memória de quem conheceu o verdadeiro significado de acelerar o coração. A Honda CBX 750F é daquelas motos que não são apenas lembradas, são reverenciadas. Nos anos 80 e 90, ela era sinônimo de respeito sobre 2 rodas. Se aparecesse uma dessas na rua, o trânsito parava. Polícia, bandido, motoboy e motoneta, todo mundo olhou igual, com inveja. Nascida como superbike esportiva, a CBX 750F aterrissou no Brasil na época em que a Honda ainda fazia moto de aço e argulho. Motorzão 4 cilindros empurrando firme, suspensão parruda, visual quadradão com carenagem dupla e um ronco que parecia dizer: sai da frente que o asfalto é meu. E ela não veio sozinha. Além da versão civil que dominava as ruas, também ficou famosa como o 7 Galo da Polícia Rodoviária, porque prendeu tanto infrator que até hoje tem bandido com trauma só de ouvir o barulho. Era um canhão disfarçado de utilitário, viajante nata, confortável e com mecânica à prova de apocalipse. Não tinha frescura, carburador na veia, manutenção simples e peças reforçadas. Esse 4 cilindros era o tipo de motor que, se tivesse sentimento, eu olhar para você e dizer: pode abusar, campeão, eu aguento. Mas o tempo passou, a tecnologia veio cheia de sensor e modo eco e o pessoal esqueceu da 750F. Veio a era dos painéis coloridos, do ABS que freia sozinho e do controle de tração que corrige vacilo de braço. E a velha 7 Galo, sumindo devagar, ficando cada vez mais raro de ver na rua. Hoje, quem tem um cuidado como se fosse parente de sangue, vive encerando, calibrando e chorando de emoção quando gira a chave e escuta o ronco grosso. É moto de alma, de peso, de presença. Dá pau em muita moderna metida premium que custa o triplo e entrega metade da sensação. A CBX 750F é lenda viva, símbolo de uma era em que quem tinha moto grande tinha respeito e coragem. A nova geração até acha bonito o estilo retrô, mas não faz fala. Ideia de que era sentir aquele motor empurrando e o velocímetro subindo como promessa de política. Hoje é raridade, quase peça de museu, preservada por quem entende o valor do verdadeiro galo das ruas.
A 750F pode estar sumindo, mas o ronco dela ainda ecoa por aí, lembrando todo mundo do tempo em que Honda era sinônimo de força, bravura e topete no vento. E é isso, meus jovens, chegamos ao fim desse passeio pelo Museu Vivo das Estradeiras. Essas máquinas marcaram época, contaram histórias e deixaram aquele perfume de óleo, fumaça e saudade no ar. Foram tempos de barulho grosso, coragem sem controle de tração e estilo sem filtro, quando o piloto era sentir o coração acelerando junto com o motor. Mas, como tudo que é bom, essas lendas estão sumindo das ruas. Viraram raridade, guardadas em garagens, lembradas em conversa de boteco e nas histórias de quem deixou um pedaço do coração no asfalto. E a verdade é uma só: elas podem desaparecer, mas nunca vão morrer, porque quem viveu nunca esqueceu. Agora eu quero te ouvir. Quais essas lendas você ainda sonha em ver, ouvir ou pilotar um dia? Comenta aqui embaixo e conte sua lembrança, porque a nostalgia boa tem que ser compartilhada. Já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui a gente mantém viva a paixão pelas motos que fizeram a história, sem blá 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 e com muito ronco na veia. E claro, deixa o like, senão até seu motor vai sentir saudade e você deixa o pé. Valeu, galera! E lembra, o tempo passa, o estilo muda, mas a lenda sobre duas rodas nunca sai de moda.